Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a turma do sexto ano, trabalhando sobre a superfície terrestre, o solo, as rochas e os minerais. Vocês vão encontrar esse conteúdo no livro de vocês entre as páginas 46 e a página 41. Bom, vamos começar a trabalhar. Bom, como nós tínhamos visto na aula anterior, a litosfera, ela é a camada que forma a superfície do nosso planeta. É a superfície enrijecida onde nós nos desenvolvemos. Ela é formada pelo núcleo, que é a porção mais central, o manto, que é uma porção formada por minerais derretidos, e a porção da crosta terrestre, que forma as placas tectônicas que nós vamos encontrar formando os continentes e as estruturas da superfície terrestre. Bom, a crosta terrestre, ela é naturalmente recoberta por uma fina camada de rochas desgastadas. Essas rochas, então, elas vão se misturando com uma camada fina de fragmentos formados por rochas, por água, por seres vivos e por matéria orgânica. Aqui vocês podem ver que nós temos uma superfície de solo com um pouco de água alagada. Nessa porção aqui, nós já temos uma superfície que foi alterada pela atividade humana. Aqui nós temos um paredão com algumas rochas bem marcantes e aqui o solo mais propriamente dito com as partículas que nós enxergamos. Bom, além disso, nós vamos então continuar com as nossas informações. O solo, ele é a região que sustenta uma grande quantidade de organismos vivos, de seres vivos, exatamente por sua capacidade de abrigar vários nutrientes. Então aqui, ó, eu vou encontrar organismos como uma lesma, por exemplo. Vou encontrar aqui a orelha de pau, a centopeia, uma larva de insetos, provavelmente, e nessa porção superior, que é o que nós chamamos de solo, encontraremos várias bactérias e fungos que são os chamados decompositores, responsáveis pela decomposição, pela degradação da matéria orgânica. O solo, então, ele sustenta as plantas, abriga a maior parte dos seres vivos na sua superfície e abriga também os fungos e decompositores nessa camada aqui superficial onde ele se desenvolve. Em seguida, nós vamos ver a formação desse solo. Nós iniciamos o solo aqui, ó, com uma estrutura que é chamada de rocha matriz. Essa porção mais exposta, ela vai então sofrer com as várias ações do intemperismo, que são chuvas, ventos, condições meteorológicas de uma maneira geral que nós observamos na atmosfera. Nós temos a erosão pluvial, que é provocada pela água das chuvas, as variações do clima, do tempo, temperaturas. Então, com esse desgaste, as rochas vão se fragmentando e vão associando aqui uma porção de organismos que começam a se desenvolver. Obtemos, então, o chamado solo jovem, que é aquele solo onde nós encontramos uma quantidade maior de fragmentos rochosos. E aqui o solo maduro, que nós estamos acompanhando e acostumados a ver no nosso dia a dia.
A base aqui é formada por rochas ainda, com a camada rica em humus mais próximo da superfície. As rochas e os minerais são os componentes naturais da superfície terrestre. E dependendo da sua constituição, dos minerais que ela constitui, é que nós vamos ter as diferentes características, como coloração, textura, armazenamento de água. Então, por isso que nós encontramos tantas variedades de solos diferentes. Aqui nós podemos ver alguns tipos de rochas e minerais. Essa região aqui de rochas sedimentares, elas são rochas mais frágeis, então por isso sofrem muito com a ação dos ventos e das águas. Já nessa porção aqui, nós temos um tipo de rocha magmática, que forma-se a partir do resfriamento e do endurecimento do magma. Os minérios, de um modo geral, eles algumas vezes podem apresentar um valor econômico agregado. Então, ele tem uma importância econômica muito grande. Isso por quê? Porque vários produtos, vários elementos, vários artigos que nós usamos no nosso dia a dia são feitos a partir de minerais. E quando eles apresentam essa importância na economia, eles passam então a ser chamados de minérios. Esses minérios, eles podem ser renováveis ou eles podem ser recursos, os minérios são recursos não renováveis. E uma vez que eles são explorados de uma forma desordenada, desorganizada, pode causar o que nós chamamos de desgaste do solo e a desaparecimento desses minerais. Aqui nós temos os tipos de rochas. Rochas ígneas, que são formadas a partir do resfriamento e endurecimento do magma, então elas cristalizam e formam então as rochas magmáticas ou ígneas. As rochas sedimentares já são formadas a partir da erosão de outras rochas pré-existentes, que vão se acumulando, se depositando e colando, formando essas camadas, como o arenito, por exemplo. E as rochas metamórficas também são feitas de rochas já pré-existentes que sofreram com grandes variações por conta de temperatura, aqui quando estão próximas das condições vulcânicas, ou então por variações de pressão, muito peso sobre elas. As rochas ígneas ou magmáticas, elas podem ser de dois grupos. Elas podem ser rochas vulcânicas, que são as rochas externas, que se formam pelo resfriamento e endurecimento do magma, já fora da crosta terrestre, ou rochas plutônicas, que são aquelas que sofrem um resfriamento mais lento e elas então formam-se dentro da crosta terrestre ainda, elas não foram expulsas. São rochas de aspecto bem maciço e compacto e exatamente por isso muito resistentes, tanto à fragmentação, às quebras, quanto às deformações, muito usadas na construção civil. Então aqui nós temos alguns exemplos de rochas magmáticas, vulcânicas e também plutônicas. As rochas sedimentares, como eu já havia dito, são formadas por fragmentos que foram compactados, que foram colando em cima uns dos outros. Por isso, elas formam as chamadas camadas ou estratos e são mais facilmente riscadas e fragmentadas porque não são assim tão resistentes. É nesse tipo de rocha que nós vamos poder encontrar
os chamados fósseis, que são os vestígios de organismos de épocas passadas. Como ela se forma em camadas, então entre uma camada e outra pode haver a preservação de algum tipo de fóssil. E aqui nós temos as rochas metamórficas, que são aquelas que sofreram transformações provocadas por elevadas temperaturas e pressões. Também são muito utilizadas na construção civil. Então, aqui nós temos o exemplo do mármore, formando o revestimento e uma escada. Durante muitos anos, o mármore era a pedra mais usada para a fabricação e construção de obras de arte, como o caso de esculturas e estátuas. E aqui algumas modificações. O granito, quando ele sofre com essa variação térmica e pressão, forma a rocha magmática do gneiss. O arenito forma o quartzito e o calcário forma o mármore. Bom, com essas situações, nós finalizamos o conteúdo de hoje e vocês agora partirão para a resolução de algumas atividades que estão na página 7, página 41 e 42, os exercícios de número 7 até número 11. Bom trabalho a todos e até a próxima.